E assim, a gente vai dar um curso de proteção aqui, né? A gente vai discutir alguns tópicos, passar algumas coisas, ver que nível que o pessoal tá, e aí trocar umas figurinhas para nivelar o conhecimento, trazer algumas curiosidades, uns bizus aí. Mas a ideia mesmo é pro ano que vem, né? Todo mundo que está aqui é de comissionamento, é de proteção, que área que é? Opa, boa noite. Eu sou de operação. Érico é do centro. Boa. Pode falar, pessoal. Eu sou operação. Você é da onde, Edson? Ponta Grossa, o projeto Gralha Azul. Você trabalha em que área? Na operação manutenção. Legal. No campo, então? Isso, só que é para terceiro, pela CIMI, né? Só que o projeto é da Engie. Da hora. Da hora. Mexe muito com relé? Então, tô começando agora também, antes da hora de obra também, né? Só que de terceiro, assim. É. É uma área boa, cara. É uma área boa. Tem muita demanda. Tem muita demanda. É uma área boa e vasta. Deixa eu mandar de novo o link da lista de presença, que eu sempre mando aqui para vocês. De novo. Mas pode ficar à vontade, tá tranquilo aqui, pessoal. Renan, você está me ouvindo? Beleza. Você acha que a gente já deve começar ou não? Alô? Pode começar sim. Tá, joia. Então eu vou compartilhar a tela, tá bom? Eu vou compartilhar. Só um instantinho. Renan, só me dá um alô quando você conseguir ver minha tela aí, tá? Estão vendo? Tá vendo aí exercícios? Então tá joia. Então vamos começar. Ô, Massa, seu microfone tá um pouquinho baixo. Tá baixo? Um pouquinho. Tá. Se der para aumentar um pouquinho, já ajuda. Não tá ruim. Não, mas se aumentasse um pouquinho, melhorava. Melhorou? Melhorou. Ah, então tá joia. Então eu vou fazer isso. Eu acho que melhorou, não sei o pessoal. Vamos lá então, gente? Então, gente, é só voltando naquele exercício anterior, do exercício 1, eu vou só aumentar a tela aqui, é que nós fizemos uma análise aqui de um exemplo, né? Uma carga em delta, tá? Ou triângulo, onde aqui eu tenho os dados, as correntes IA e C e IB igual a 0, uma falta na fase B, ok? Então, gente, eu queria colocar, eu fiz esse material aqui, anexei esse material na minha apresentação, só para justificar algumas coisas aí que as pessoas geralmente têm dúvidas, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho, um fasor é um vetor, tá? Eu tenho aqui um fasor, por exemplo, de uma dada corrente, um valor genérico, pode ser uma tensão, pode ser uma corrente, no meu exemplo aqui eu dei como corrente. E esse fasor vai ter, então, 55, ângulo ou argumento 30 graus. Significa o seguinte, tá? Essa representação que nós consideramos aqui é chamada representação polar, tá? Onde eu represento um módulo e um ângulo, ok? E aqui está o vetor ao meu lado, aqui, ó. Para nós representarmos esse fasor em outras formas, como que nós temos que fazer? Então, nós vamos transformar da fórmula polar
para uma outra fórmula. Tá certo? Então, aqui, ó, eu fiz o seguinte, para eu fazer essa representação, eu vou ter que decompor esse vetor no eixo XY, tá? Em dois componentes aqui, ó. Então, eu vou pegar, vamos supor que o vetor C, que eu estou chamando de C aqui, é o valor é a mesma coisa de I. Posso chamar até de I também, tá? Eu vou decompor esse vetor no eixo X e vou decompor esse vetor no eixo Y, ok? Então, aqui, eu só dei nomes aqui só para facilitar. O eixo X, a decomposição desse vetor eu vou chamar de A. No eixo Y, a decomposição desse vetor vai ser que eu vou chamar de B. E o vetor, o módulo do vetor é C. E aqui eu tenho um ângulo alfa aqui entre o vetor e uma referência zero, tá? Que é o eixo X. Então, veja. Onde tem um módulo de 55 amperes e ângulo de 30, como eu coloquei. O fasor A ele pode ser decomposto, então, em dois fasores, nos eixos X e Y, onde tem-se, tá? Então, aqui eu vou representar A mais JB. Então, voltando à figura anterior, gente, aqui, ó, eu posso dizer que esse vetor I, ele é igual a A mais JB, ok? Essa é a chamada representação cartesiana. Está aqui, ó. A mais JB. Então, aí eu posso usar os recursos trigonométricos para fazer as relações entre esses vários componentes, né? Voltando aqui, ó, vai ficar mais fácil. Então, aqui eu posso dizer o seguinte, que seno de alfa é igual a A dividido por C. Tá ok? Minto, esquece. Cosseno de alfa vai ser A dividido por C. Seno de alfa vai ser B dividido por C. Tá ok? Então, aí eu consegui duas equações trigonométricas. Então, aqui, ó, vai ficar mais fácil para nós entendermos. Então, seno de alfa é igual a B dividido por C, cosseno de alfa é A dividido por C. Ok? E também posso dizer que o alfa, o que é o alfa? É o arco tangente de B dividido por A. Voltando aqui, qual que é a definição de tangente? A definição de tangente é B dividido por A. Então, se eu colocar tangente de alfa é igual a B dividido por A. Mas se eu quero, por exemplo, o ângulo, existe uma nomenclatura nos próprios conceitos trigonométricos que eu posso determinar essa maneira de representar o alfa. O alfa vai ser igual o arquitangente de B dividido por A. Quer dizer, primeiro eu calculo B dividido por A e depois a própria calculadora calcula o arquitangente, ok? Dá para fazer até manual também, mas a calculadora hoje é muito mais prática. Então, gente, então com as relações trigonométricas, então eu tenho aqui, nesse exemplo meu aqui que eu dei, aqui para facilitar, o I vai ser igual a 55, 30 graus, tá ok? Então, como é que eu vou fazer? O seno de alfa vai ser B dividido por C, cosseno de alfa vai ser A dividido por C, o seno de 30 graus é B dividido por 55, tá certo? Aqui, ó, B dividido. O valor de C eu já tenho, que é o módulo de I, tá ok? Então, vai ficar B dividido, eu não tenho o valor de B. Eu tenho o seno de 30, eu tenho o valor do módulo, que é 55. Para eu calcular o cosseno de 30, então agora vai ser A dividido por 55. Voltando à figura anterior, só para facilitar, então cosseno de alfa é igual a A dividido por C, seno de alfa é B dividido por C, tá ok? E aí fica mais fácil. Agora, só que esses valores de seno do alfa, como eu tenho um ângulo de 30 graus, aí vai ficar muito fácil, tá? Por exemplo, seno de 30 é B dividido por 55. Eu isolo o B, então aqui eu achei que B é igual a 27,5. Cosseno de 30 é A dividido por 55. Isolo o A, vai ficar 47,63 para esse exemplo, tá? Então, eu vou representar esse fasor, um fasor genérico, aí, I é igual a 55, 30 graus, nas mais variadas formas de representação. Por exemplo, aqui, ó, se eu represento o I é igual a 55 mais argumento 30 graus é igual a A mais JB. Onde está o A mais JB? O A e o B eu calculei no material anterior aqui, ó.
o B é 27,5 e o A é 47,63, tá ok? Então, agora eu posso representar que o I é igual a 55, 30 graus, isso aqui é a forma polar, tá ok? Representação polar. Aqui eu tô fazendo uma representação cartesiana, 47,63 mais 27,5, que é uma forma cartesiana. Então, eu saí de uma forma polar, fui para uma forma cartesiana, ok? E também, gente, eu posso representar o seguinte, pela fórmula trigonométrica. Por que pela fórmula trigonométrica? Porque aqui, ó, se eu, por exemplo, isolar o B aqui, ó, o B vai ser 55 vezes seno de 30. O A, o que é o A? Cosseno 30 vezes 55. Então, aqui eu posso representar que o vetor 55, argumento 30, é igual a 55 cosseno 30 mais J 55 seno 30, que é a forma trigonométrica, a representação trigonométrica. Qualquer de uma dessas soluções, eu sempre vou chegar no mesmo resultado. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar a forma trigonométrica, cosseno de 30, eu calculo o cosseno de 30, tá certo? O cosseno de 30 é tranquilo, certo? Porque é um ângulo bastante conhecido, é um ângulo notável, tá ok? Então, cosseno de 30 vai ser igual a meio. Então, vai ficar meio vezes 55, vai dar... Minto, apaga que eu estou falando. Veja bem, apaga que eu estou falando. O cosseno de 30 é 0,867. Vezes 55 vai dar 47,63. O seno de 30 é meio. Meio vezes 55 vai dar 27,5. Então, veja, ó, qualquer de uma dessas maneiras de representação, sempre eu vou chegar no mesmo resultado. Se eu tenho, por exemplo, o resultado polar, como é que eu transformo na forma trigonométrica? É simples. 55 vezes cosseno de 30, está aqui embaixo. Mais J, 55 vezes seno de 30. Ficou claro, gente? Alguém tem dúvida nessa representação? Pessoal, posso seguir? Podemos. Podemos, tá certo. Então, gente, na teoria passada, eu descobri as 3 equações fundamentais para você calcular os curtos de sequência, tá? Quer dizer, os curtos não, as correntes de sequência, não curtos, correntes de sequência. Então, aqui eu tenho, na fase A, eu tenho aqui, ó, a corrente de sequência 0, que é 1/3, IA mais IB mais IC, nós desenvolvemos isso na aula passada. A sequência positiva é 1/3 vezes IA mais A e B. O que é A? A é um operador, é 1 ângulo 120 graus, tá? Mais A ao quadrado. O que é A ao quadrado? É 1... Acho que alguém está com o microfone aberto aí, acho que está dando problema de ruído. Ok? Então, o que eu posso fazer? Então, o que é o A ao quadrado? É 1 argumento 120 elevado ao quadrado. Então, isso aqui, esse A ao quadrado, é igual a um operador que é igual a 1 ângulo de 240. Para achar, por exemplo, a corrente de sequência positiva na fase 1. E a mesma coisa eu faço para achar a corrente de sequência negativa na fase A, tá certo? Que está aqui. Então, aqui eu tenho os valores de sequência. Eu tenho sequência 0 para a fase A, sequência positiva para a fase A e sequência negativa para a fase A. Como eu tenho valores aqui, só um segundinho, gente, tem minha cachorra aqui que está dando trabalho. Luna. Ah, Maciel, libertou o dog. Agora ela não vai ter um tabefe lá na fuça dela, agora ela para, tá? A gente achou que você tinha acabado com o cachorrinho aqui, não latia mais. Ele é meu amor, eu adoro ela, viu? Sabe? Mas, de qualquer forma, gente, eu já tenho alguns dados do problema. Por exemplo, o que é dado do problema aqui, ó? O dado do problema aqui eu tenho que o IA é igual a 55, 0 graus, o IC é 55, 180 graus, e o IB é uma corrente zero, devido à falta na fase B. Na fase B. Então, eu vou usar esses números agora para fazer os cálculos. Então, vai ficar, ó, a corrente na fase A de sequência 0 vai ser igual a 1/3, 55, ângulo 0, mais 0, que a fase B, a corrente é 0, mais 55, 180, que é da fase C.
E a mesma coisa eu vou fazer agora para a sequência positiva, usando essas equações laterais aqui, né? 55, 0, que é a corrente A, vezes A. O que é A? A é 1, 120, mas vezes 0 vai dar 0, tá ok? E mais A ao quadrado, o que é A ao quadrado? É 1, 240 graus vezes 55, 180. Então, aqui eu vou obter a corrente da fase A de sequência positiva e vou obter aqui a sequência também da fase A de sequência negativa, usando também os mesmos conceitos. IA 55, 0 mais 120, tá ok? Aqui, ó, 120 aqui, vezes a corrente C. Quanto que é a corrente C? 55, 180. Então, gente, aqui, como eu estava falando até há pouco aí dos fasores, aqui a coisa fica fácil, porque, veja bem, aqui, ó, nessa primeira equação, eu tenho uma soma. Então, para eu resolver essa soma, não dá para somar uma representação polar com uma outra representação polar. Eu tenho que transformar isso aqui numa representação trigonométrica ou cartesiana, tá? Mas antes de fazer isso aqui, vamos resolver a sequência positiva. 55, 0 mais 0, 0 morre. Aqui eu tenho essa multiplicação aqui. Eu posso multiplicar os módulos, 1 vezes 55 vai dar 55, 240 mais 180, que vai dar 420, tá ok? E para a sequência negativa, a mesma coisa. Pego o valor da corrente A, mais 0, que é da fase B, 120 vezes a corrente da fase C. Então, vai ficar 120 mais 180 vai dar 300. 1 vezes 55 vai dar 55. Agora, o negócio é resolver isso aí, tá? Então, como é que eu resolvo isso aí, tá? Então, aqui eu tenho algumas anotações aqui que é importante nesse exercício 1, só para a gente falar. A corrente de sequência 0, ela é igual a 0. Por que ela é igual a 0? Tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Ela é igual a 0 porque nós temos, voltando aqui o desenho, perdão, gente. Aqui, ó. Como eu não tenho ligação com a Terra, então não há corrente que escoa para a Terra. Então, qualquer corrente de curto-circuito ou de perturbação de desequilíbrio, ela vai ficar escoando aqui no próprio triângulo. Então, significa o seguinte: eu não tenho corrente de sequência positiva. Então, numa ligação triângulo, não tem corrente Sequência de sequência zero. Sequência zero, desculpe. Então, numa ligação triângulo, eu só vou ter componente de sequência positiva e componente de sequência negativa. E a sequência zero é zero. Tá ok? A ansiedade, o desespero que possa estar no coração da tua filha, do teu filho. Tudo aquilo, meu Pai, que ele até Amém, então amém, amém. problema, que ela até então estava. Deixa eu ver onde eu consigo multar as pessoas aqui. Eu acho que... Amém. O que foi? O que aconteceu aí? Eu não entendi. Não. Pode continuar. O microfone do colega Querendo tá colocar aberto. uma sala de religião aqui. Não. Tem condição, né? Aqui nós somos totalmente laicos, tá ok? Então, gente, como eu comentei, as correntes de sequência positiva da fase A é igual à corrente de sequência zero, falando de novo, a corrente da sequência zero da fase A é igual à corrente de sequência zero da fase B, que é igual à corrente de sequência zero da fase C, que vai ser igual a 0 amperes, tá ok? Porque nós não temos escoamento para a Terra. Então, agora, vamos calculando IA1 e IA2, tá? Ok? Então, calcular IA1 e IA2 é só resolver essas equações aqui, ó, tá? Que nós estávamos nessa forma. Então, agora aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que somar isso com isso aqui, ó. Para resolver isso aqui, gente, o que eu tenho que fazer? Como eu comentei no início da aula, eu tenho que transformar todas essas parcelas aqui na representação trigonométrica. Então, aqui vai ficar 55, ângulo zero vai ser 55. 55. 55 mais 0, mais 55, cosseno de 420, mais J, 55, vezes seno de 420. Tá ok? Resolvendo tudo isso aí, gente, eu vou ter, então, que IA1 vai ser igual a 31,76, ângulo 30 graus, amperes. Mesma coisa vale para a corrente de sequência negativa da fase A. Vai ser 55,0 mais
55, 30. Então, minto, 300. Mesma coisa, 55 mais 0, eu esqueci de colocar o 0 aqui, mas nem é necessário, porque o 0 vai morrer, mais 55 cosseno de 300, mais J, 55 vezes seno de 300. Então, aqui eu vou obter que a corrente de sequência negativa vai ser igual, na fase A, 31,76 menos 30 graus. Aqui nós podemos observar, gente, algumas coisas interessantes aqui, ó. Eu tenho que, na sequência, por exemplo, positiva e negativa, aqui eu tenho basicamente o mesmo módulo, tá ok? Pode acontecer ter o mesmo módulo. Por que tem o mesmo módulo? Porque eu vou ter o retorno da corrente e a corrente vai ter que bater, tá? A gente vai mostrar isso aqui nos resultados finais aqui, tá? Então, veja. Como eu já coloquei, as correntes de sequência 0 é 0. Aqui eu vou ter a corrente de sequência positiva e a corrente de sequência negativa. Tá ok? Agora, gente, quando eu faço a relação entre as sequências, por exemplo, dentro da sequência positiva, eu mostrei na aula passada, e o Renan também mostrou, é que a sequência positiva é igual a ao quadrado vezes IA1. Tá ok? Então, fazendo esses cálculos, o que eu fiz aqui? Eu fiz exatamente esses cálculos. O que é A ao quadrado? É 1.240 vezes 31,76, que eu acabei de calcular. Eu calculei a corrente de sequência positiva. Tendo esse valor aqui, eu posso calcular, então, continuando, agora para a fase B, também vamos calcular a corrente para a sequência positiva. Tá ok? Só um instantinho, gente. Bruna! Marcelo enraivou com o cachorro. Gente, me desculpe, esse negócio de ter cachorro em casa não é fácil, viu? Ô, Massa, o cachorro tá guardando sentimentos de 2 semanas. Eu acho que eles não estão prestando atenção na aula, tá? Certo? Então, gente, ó, qual que é a minha ideia agora? É calcular quais que são os valores de sequência positiva e negativa, porque o sequência 0, nós já chegamos à conclusão que é 0, das fases B e C. Através das relações que nós calculamos na aula passada, aplicando isso aqui, eu vou obter, por exemplo, aqui, ó, eu já tenho o IA1 eu já tenho, tá? O IA2 também eu tenho, o IA3 eu tenho. Agora aqui, então, eu vou calcular o IB1, o IC1, tá certo? E vou calcular, e tem o IB1. Então, aqui, ó, IB1 e IC1. Então, aqui eu vou ter a sequência positiva e eu vou ter as sequências da fase B. E a mesma coisa eu vou fazer para as sequências da fase C. Ficou alguma dúvida, gente? Ou está muito complicado do jeito que eu estou explicando? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo? Então, agora aqui, gente, eu fiz um resumo aqui, ó, da sequência positiva, por exemplo, para as 3 fases aqui, ó, A, B e C. Tá ok? Sequência positiva, e fiz também a sequência negativa para as 3 fases. E aqui eu tenho os ângulos para cada fase. O importante aqui, gente, é a gente ter a questão conceitual. Como eu trabalho, por exemplo, com 2 sequências, não 3, mas 2 sequências simétricas, quando eu faço a decomposição, sabe, para determinar um sistema desequilibrado, seja devido a uma falta. Então, aqui, o importante é o seguinte, essas 2 sequências, sequência positiva e a sequência negativa, elas são perfeitamente equilibradas, tá? Ok? Então, como elas são equilibradas, o que acontece? Eu vou ter que, os módulos da sequência positiva serão todos iguais. Os módulos da sequência negativa também serão iguais. Aqui houve uma coincidência entre os módulos da sequência positiva e negativa, sabe? O que não pode ocorrer é que na fase A, que o módulo seja diferente da fase B, diferente da fase C, porque aí o sistema continua desequilibrado. Aqui, então, esses 3 valores de módulos têm que serem exatamente iguais, tá?
Agora, não precisa ser da sequência positiva o mesmo módulo para a sequência negativa. No exercício que a gente vai fazer agora, vai terminando esse, eu vou mostrar que isso não vai acontecer. Agora, o importante é o seguinte, é ver que, são fases perfeitamente equilibradas, significa o seguinte, o ângulo entre IA1, IB1 e IC1 tem que ser 120 graus. Por exemplo, se eu pegar 30 graus, eu somo 120, então eu vou chegar no IC1, 150. Se eu somar mais 120, eu vou chegar a 270. Então, aqui está perfeitamente equilibrado. E aqui tem que ser a mesma coisa aqui, ó. Se eu somar, por exemplo, 120 menos 30, vai dar 90. Está batendo. Se eu, por exemplo, somar 240, que é a mesma coisa, né? 240, então vai ter que dar 210. Ou então, de 210, se eu tirar 120, eu vou ter que chegar a 90. Então, essas duas sequências estão com as três fases rigorosamente equilibradas. Ok? Então, gente, isso é fundamental. Então, o que eu posso concluir disso? Se eu souber, por exemplo, a corrente de sequência IA1, eu praticamente determino todas as outras fases. Se eu souber IA2, só fazendo o cálculo de angulação, eu vou conseguir determinar todos os ângulos. Por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo. Eu tenho aqui o IA1, é 31, 76, 30 graus. Quanto que vai ser, por exemplo, a próxima fase? A próxima fase, devido à sequência positiva, vem a IC1, tá ok? Aí tem que olhar no diagrama, no gráfico. Podemos até ver aqui, ó. Só para a gente, para não ficar... Deixa eu ver se eu tenho o gráfico aqui. Aqui, ó. Aqui eu tenho o gráfico, ó. Então, aqui, ó, eu tô girando aqui, ó. Eu tô girando aqui, ó, eu tenho IA1, eu tenho IC1 e depois eu tenho IB1, que é a sequência positiva. E aqui eu tenho a sequência negativa. Então, eu sempre tenho que pensar o seguinte, a IC1 está adiantada de 120 graus. Se a IC1 está adiantada de 120 graus, agora voltando lá na nossa finalização do exercício, tá? Dá para a gente ver melhor. Só um segundinho. Só um momentinho, gente, deixa eu só chegar lá. Aqui, ó. Então, aqui, ó, a IC1 está adiantada em 120 graus em relação a IA1. Então, basta eu somar 120 graus aqui, ó. Vai dar 150, tá ok? Se eu somar mais 120 graus em 150, eu vou ter 270. Então, aqui, ó, só na base da dedução, calculando o IA1, calculando o IA2, eu posso determinar as outras sequências, tá? Seja ela positiva ou negativa. Tá? Dá para fazer de maneira, através de cálculos? Claro, foi o que nós fizemos aqui, tá ok? Usando essas equações aqui, que na verdade é a mesma coisa, tá? Quando eu faço as relações entre as correntes e tensão, entre as tensão, desculpe, não corrente e tensão, somente tensão, tá? Deixa eu mostrar aqui. Opa, passou. Só um segundinho. Não, tá aqui, ó. Tá aqui já. Eu odeio ficar voltando transparência, mas tá aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho as relações entre a IB1 com a IA1, usando o operador. Qual que é a função do operador? Facilitar o entendimento do problema, tá? Se eu, por exemplo, se eu tenho o IA1, eu consigo achar o IB1. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o IA1, eu consigo achar o IC1. E a mesma coisa aqui, ó, se eu tenho o IA2, eu consigo achar o IB2. Aplicando isso aqui, eu vou chegar nessas equações, nessas módulo e ângulo de cada fase. É necessário fazer usando isso aqui? Não é necessário. Se você calcular, por exemplo, o IA1 e o IA2, você vai conseguir determinar todas as fases, seja ela negativa ou positiva. Então, aqui, gente, só para a gente encerrar isso aqui. Opa, aqui, ó. Então, eu posso dizer o seguinte, aqui é só deduções, trabalhando com números, eu acho que isso aqui não é tão importante não, sabe? É mostrar, por exemplo, por que IB é igual a zero. O IB é igual a zero porque quando eu somo dois fasores, eu vou obter, por exemplo, vai chegar numa somatória zero. Não vejo, eu coloquei isso aqui só para ilustração, nem vou comentar sobre isso, aqui pode mais confundir do que tudo. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Podemos passar agora um outro exemplo? Agora uma carga estrela.
tá certo? Uma estrela aterrada. Gente, Agora a gente tem sequência 0, né, professor? agora temos sequência 0, perfeito. Com quem eu estou falando? Com Gleison. Grayson, é isso aí, Grayson, tá? Gente, eu não vou comentar aqui, por exemplo, no transformador de aterramento, eu sei que existe, porque, na verdade, esse curto-circuito aqui ele não é sólido. Tem aqui uma impedância, que é através de um transformador de aterramento, etc. Eu acho que o Reinan vai poder explicar melhor sobre esse assunto do que eu mesmo, né? Então, vamos considerar aqui que existe aqui um aterramento sólido, aqui, ó, um curto-circuito aqui, ó, do ponto neutro da estrela para a Terra. Ok? Então, aqui, gente, eu só queria colocar... Por que eu coloquei esse exercício? Eu coloquei no seguinte: na verdade, as componentes simétricas não é somente para analisar curto-circuito, é para analisar principalmente desequilíbrio ou perturbações de uma carga. Por exemplo, aqui, ó, eu desenhei uma carga onde eu tenho 3 correntes aqui, ó. A fase A está com 25, 30 graus, a fase B está com 40, 170 graus, e a fase C está com 20, 215 graus. Isso é chutado, gente, sabe? Depende do comportamento da carga, tá ok? Posso fazer esse exercício aí com vários números, eu sempre vou chegar nos resultados conceituais equivalentes. E como é uma estrela, aqui eu considerei uma estrela aterrada, aqui, uma fuga de corrente para o Terra. Ok? Então, gente, nós vamos partir das mesmas equações que nós adotamos para o exercício passado. Por isso vai ficar muito mais simples. Então, aqui, ó, o IA é um dado do problema, é 25, 30 graus. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas 3 correntes aqui, ó. IA e B e C. 25 mais 40 mais 20 mais os ângulos, tá ok? Então, vai ficar, ó, 25, 40 mais 20 mais os ângulos. Aí eu vou achar a componente na fase A de sequência 0. Mesma coisa eu vou fazer para a sequência positiva. Então, aqui eu vou somar o IA, que é esse mesmo número, né? O IA aqui nessa primeira coluna aqui são todos iguais, e aqui eu vou aplicar, por exemplo, aqui sempre o operador A, que é 1,120, quando eu tenho A ao quadrado é 1 em 240. Então, eu vou fazer essa somatória toda novamente aqui, gente. E usando, por exemplo, aqueles conceitos iniciais que eu falei dos fasores, como é que eu vou fazer? Toma cuidado o seguinte, por exemplo, aqui, ó, nessa primeira equação, 25, 30, mais 40, 170, mais 20, 215, eu não consigo somar isso trabalhando com uma representação polar. Eu tenho que converter essa representação para uma representação cartesiana ou trigonométrica para que eu possa resolver esse problema. Então, aqui, como é que eu faço isso? É 25 cosseno 30 mais J, 25 seno 30 mais 40 cosseno 170 mais J, 40 seno de 170 mais 20 cosseno de 215 mais J, seno de 215. Resolvendo tudo isso aí, eu vou chegar num resultado para a corrente de sequência 0. Marcel? Pois não? Marcel, Sérgio, tudo bom? Oi, Boa Sérgio. noite a todos. É o seguinte, eu só estou com essa dúvida aqui, IA1, eu posso estar me confundindo aqui, mas é IA, mas não é A2 e B, não, é A e B, né? No IA1, Não, IA mais Onde A e B mesmo? você está falando à esquerda ou à direita aqui? É da esquerda. Da esquerda. IA mais Ah, é A e defasagem, B. massa. De referência lá da sequência. Aqui, o erro aqui, na segunda ou na primeira equação? Na segunda, não, na segunda. Não, tá certo, massa. Tá certo? Tá certo, né? Porque, na verdade, viu? Acontece o seguinte, a corrente de sequência 0 vai ser igual a 1/3 IA mais IB mais IC, tá Tudo certo? em fase. Não, na verdade, não vai ser em fase, sabe por quê, Reinaldo? Porque, como eu tenho ângulos diferentes, aqui é uma somatória fasorial, correto? Ah, mas você não tá falando do ângulo do operador, tá falando do ângulo da... Isso. Por exemplo, aqui, ó, na fase A eu tenho uma corrente de 25, 30 graus. Na Sim, fase isso, tá certo, é verdade. Então, porque aqui... o operador em si é 0, né? Isso, o operador é 0, exatamente. Agora, quando eu vou calcular, por exemplo, a sequência positiva, então aqui vai ficar 25, 30, mais, aqui, ó, o A, 120 vezes 40, 170 graus. Aqui eu tenho, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que eu tenho um erro, gente. É isso que eu estou falando para o senhor. Eu acho que não é A2 e B, não? Não, aqui você tem razão. Aqui eu vou corrigir agora, tá? Aqui, ó. Vê se eu consigo corrigir. Aqui, ó. Aqui vai ser 240, tá certo? Aqui, ó. Mas assim, Marcel, rapidinho. Na fase B, IA
não é assim, da esquerda, não é A2 e B, não. Desculpa, eu posso estar confundindo, posso estar falando besteira. Não, 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 não. Mas A gente está aqui para conversar, tá vendo? Aqui, ó. Eu corrigi aqui, ó. Aqui vai ser, ó. Viu? Ó, vai ser 25,30 mais o operador A, 120 vezes 40, que é o IB, tá certo? 40, 170. Porque o IB eu Mas pensei que mesmo fosse ele operador comentou, A2. o IB tá... O operador do B ele é 240 graus. Aqui é Isso que eu tô 240 graus. falando. É 240. O C é 120 e o C é 120. Tá ao contrário. Tá ao contrário. É isso que eu tô falando. Aqui tá ao contrário? É só fica mais... Não sei o que fica mais fácil. Só trocar colocar um em cima do outro ou trocar os ângulos aí. Que fica mais fácil. Eu acho assim, eu não posso falar pela turma, mas assim, eu sempre acho mais... Acho que eu sempre fui acostumado a pegar o IA1 como o IB sendo A2, né? É porque você tem um jeito de aprender aí... Não entendi o que você quer dizer. Por exemplo, aqui, ó. Então, vamos ler as equações para ficar mais fácil. IA0 é 1/3, IA mais IB mais IC, tá certo? Então, o IA0 é esses valores aqui, 25 mais 40 mais 20, que são as 3 fases, tá certo? Até aí tá tranquilo, né, Sérgio? Sim. Né? Isso, Sérgio. Agora, vamos calcular agora a sequência positiva. 1/3 é IA mais A e B, correto? O Não é B A2 aí e B, é né? 240. A2 e B, doutor. Aqui, então eu acho que eu cometi um erro aqui na hora que eu fiz é o famoso copia e cola, tá? É porque realmente Ctrl+V. aquele tombo lá do Fazor, ele tá 240 graus, né? Então vamos corrigir aqui, só um instantinho, gente. Vamos acertar isso aqui para não ficar dúvidas, tá? Porque senão, ainda bem. Obrigado aí pela. Então aqui é A ao quadrado aqui, né? Certo? Isso. É A2, A ao quadrado. A ao quadrado, certo. Foi o copiar-colar que eu cometi um erro imperdoável, gente. Como dizia um professor, não dá para ser bom em tudo, né, Márcio? Gente, olha, eu sou um cara que comete erros pra caramba, principalmente nesse negócio de copiar e colar. Sabe, eu não vim dessa geração. Então, agora aqui, vamos ver essa equação aqui. 120, 40, então aqui então vai ser 240. Amigo, aqui, ó, 240, certo? Vai ser 240. E aqui vai ser 120. Vê se está certo. E aí, de baixo, só inverteu de baixo também, mas? Sim, vamos inverter de baixo. Aqui também está errado? Tá. Aí tem que trocar. Aqui, não acho que errado assim é uma palavra muito coisa. Não está errado, tá só invertido. A gente atuou invertido aí a proteção, mas tranquilo. Eu sou canhoto, gente. Vocês têm que dar isso aqui. Tá massa. Uhum. Mas eu peço desculpas. Eu não gosto de errar, não, cara, sabe? Marcel, mas a pergunta que não quer calar. Se fosse uma prova sua, você ia passar o cara ou você ia reprovar nessa questão? Olha, mas, Reinan, você nem pode fazer essa pergunta, Reinan, porque você me conhece muito bem, sabe? Eu sou muito... Não, você ia passar o cara. Eu ia passar. Sabe por quê? Eu sou de bom senso, sabe? Você entendeu? Eu acho que eu odeio aquele professor que reprova o aluno por causa de uma vírgula mal colocada num ponto, sabe? Você entendeu? Se o conceito está correto, você entendeu? Por exemplo, eu tive um caso de um aluno meu, há muito tempo atrás. O aluno, ele tinha estudado num livro, um livro italiano, que falava, por exemplo, de... não de números complexos, aí já entra na questão de modelos de máquinas, que adotava modelos totalmente diferentes do jeito que nós estudamos pelos livros americanos, sabe? Você entendeu? E ele fez a prova dele, e eu fui corrigir a prova dele pelos resultados. O resultado dele deu totalmente diferente. E ele tirou uma nota baixa. Ele veio comigo, trouxe o livro dele, eu li o livro, eu vi que eu estava errado, sabe? Eu passei o aluno, sabe? Eu acho que a finalidade, a função do professor não é reprovar aluno, sabe? Tem professor que gosta de ser carrasco. Eu nunca fui carrasco, gente, sabe? Eu acho que o meu prazer é fazer o aluno aprender e passar, sabe? Se eu pudesse, eu passaria toda a turma. O Reinan me conhece aí de anos anteriores, né, Reinan? Opa! Tem que ter um esforcinho, né, do aluno também, vai.
Agora, vamos tentar corrigir isso aqui. O que ficou de errado aqui, gente? Aqui ficou... Aqui, então, aqui está errado também, ó. Aqui é 120. 120 e aqui é 240, certo? Correto, gente? Isso aí, Márcio. Certo. Gente, agora os resultados vão ficar todos errados, porque eu errei isso aí, errou uma coisa, dançou. Você concorda? Tá? Então, se alguém tiver calculadora aí e quiser fazer os cálculos, a gente faz na hora aqui. Você já quer corrigir isso aqui? Eu faço aqui, Márcio. Você vai fazendo? Então, tudo bem. Então, você precisa calcular o IA0, o IA1 e o IA2, tá? Já faço aqui já. Mas o IA0 tá certo, né? O IA0... É só o sequência positiva e sequência negativa. IA1. Olha, Sérgio, que bom, você me ajudou. Eu gosto dessa sinergia. Quando eu estou dando aula em sala de aula, essa sinergia para mim é fundamental, sabe? Quando o chat está com problema, alguém sabe me dizer o que poderia ser? O problema no Teams é? Não sei, viu, gente? Quando o chat está com problema, assim, quando não quer entrar na conversa. Hein, Renan? Não estou conseguindo entrar no chat? Eu consegui mandar mensagem aqui. Teve uns colegas que conseguiram também. Eu tô vendo só a reação, Sérgio, né? Sérgio, tu tá pelo celular, não? Eu tô pelo celular. Ah, cara, por isso. Eu também tentei pelo celular e não consegue. Ô, Massa, você volta naquela tela da conta lá, fazendo favor? A tela da conta? Tá aqui. Tá? Pessoal, já tem os resultados aqui. Se você me passar os resultados, eu já coloco aqui, ó. Tá? Vamos ver aqui, ó. Só um instantinho. Volta lá, fazendo favor, já para calcular IA1. Tá certo. Não, sim. Me dá um segundinho só para mim. Aqui, isso, ó. esse daí. Uhum. Mais 1 vezes E elevado a 240 vezes tag vezes vamos ver. Primeiro, então, eu queria que você me determinasse. Eu vou até apagar esses valores aqui que estão errados, tá? O zero também? Quê? Não, o zero não tá não, porque ele não depende de ângulo. O zero tá tranquilo. Não, porque o zero só depende das fases. Não, você tem razão. É só sequência negativa. É só esse daí que eu preciso fazer a conta aqui. Tá certo. É que quando eu erro uma coisa, eu gosto de conferir todos os resultados, né? Porque muita o resto tá em paz. Você volta na tela de cima, Márcio? Na tela de cima? Vamos lá. Isso, essa daí. Só para fazer as contas aqui. 25 mais 30 graus, mais 1 vezes E elevado a 240 graus. Caramba. Eu não sei se a sua calculadora já faz direto polar ou você tem que fazer a transformação. Eu não parei de usar calculadora faz uns aninhos, mas eu uso aquela folha de cálculo agora que eu mandei pro pessoal. Ah, tá. SMF. Inclusive, eu perdi minha calculadora, não sei onde. Isso aqui tudo vezes 40 vezes E elevado a 170 graus vezes DEG vezes mais 120. 5 minutinhos já faço, mas mais 1 vezes E elevado a 120 vezes... Enquanto isso, eu vou pegar uma água lá, tá, gente? Tranquilo. Falou? Vezes DEG. Pessoal, acho que hoje eu também não vou ver se a gente consegue adiantar aqui para falar um pouco de proteção de seios, eu consigo. Eu também consigo só ficar até as 9 hoje. Vezes 20, 215 graus. Vezes 20 vezes E elevado a 215 vezes DEG vezes... beleza. E aí agora o outro só troco os ângulos. Aqui é 120 graus.
E aqui é 240 graus. Eu fiz aqui. Você quer módulo e ângulo do resultado, é isso? Módulo e ângulo, pode ser módulo e ângulo. Vamos lá. O I a zero já está certinho, tá ok? Agora, Sequência positiva, o módulo é 24. Deixa eu ver se está certo aqui as contas. É isso mesmo, 24. 24. O ângulo é, já falo, 27,9, 27 graus? 27 graus, espera aqui. Positivo, né? Positivo, isso, positivo. 27 graus. Aqui, então, eu só vou tirar essa fórmula que eu fiz aqui, porque senão vai confundir, tá? Então, já vou deixar o resultado já completo aqui, ó. Tá ok? Então, aqui eu tenho o IA1, eu tenho o IA0, e agora está faltando o IA2, né? IA2 o módulo é 11 ampere, é ampere? 11 ampere? 11 ampere, tá certo. 11 ampere. No ângulo de -8. -8. Ah, tá. E aqui, então, eu vou tirar também. Bom, depois eu vou corrigir esse material antes de mandar para vocês, já que surgiu esse erro. Ainda bem que o Sérgio aí descobriu. Nossa, o cara tá mais ligado do que eu, viu, meu? Certo? Então, aqui, gente, ó, eu tenho as 3 fases, então. Aliás, eu tenho as 3 sequências, né? Sequência zero, sequência positiva e a sequência negativa. Então, tanto as sequências positiva e negativa são simétricas. Então, o argumento entre as fases correspondentes são defasados 120 graus. Os módulos são iguais. Então, gente, ó, vamos fazer o seguinte. Já vamos fazer o cálculo direto, que eu acho que facilita mais. Quer ver, ó? Então, eu já tenho esses dados, né? Então, agora nós vamos... eu vou só corrigir aqui, ó. Sequência positiva. Renan, você pode cantar para mim? Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Sequência positiva. Tá, fala de novo, pode deixar. Só um segundinho. Se eu fiz a conta certa aqui, acho que tá certinho. Vai ser 24,7. Ah, então aqui eu vou corrigir aqui, ó, 24,7. Deixa eu ver aqui. Caramba. Só um instantinho. Não sei porque que saiu fora, gente. Peraí. Ah, tá. 24,7. Ok? No ângulo de... Acho que 20 alguma coisa, né? Opa! 27 graus? 27 graus, tudo bem. Então, aí nós já temos... Então, aqui nós já temos o IA1, tá certo? Então, o IB1 aqui, então, aqui, ó, vamos fazer agora por dedução, gente, aqui, ó. O IA1 nós já temos, que é 24,7 e 27 graus. Vamos calcular, então, o IB1, sem nos preocuparmos em aplicar formulações, aqui, ó. Então, nós podemos fazer o seguinte. Então, o IB1 vai ser igual... Opa! É o mesmo módulo, tá certo? 24,7, tá certo? 24,7. E o ângulo, deixa eu ver aqui, ó. O ângulo, gente, sabe como nós podemos fazer? Você vai tombar aí, né? É só somar 240 graus, você concorda comigo? Sim. Tá? Então, veja, 27 mais 240 vai dar 267 graus, correto? Aqui, ó, 267 graus. Reinan, me corrige se eu estiver errado. Tá? Isso aí. Tá certo? E o outro soma 120. 27 mais 120 vai dar 140. 147 aqui, ó, 147. 147. Aí, matou aqui a sequência positiva. A sequência negativa, então, veja bem, a sequência negativa nós tivemos, deixa eu ver aqui, a sequência positiva, deixa eu ver aqui, a sequência positiva. A sequência negativa, nós erramos também? Vamos ver aqui, ó, vamos ver se nós erramos aqui, ó. A sequência negativa, só o ângulo vai estar tombado. É só o ângulo que vai estar tombado, você tem razão. Então, vamos lá, gente, ó.
é 24,7, tá certo? E aqui também, ó, Reina, tá errado aqui também, o IC1 aqui, ó, que vai ser 24,7 aqui, ó. Ah, tá. Boa. O ângulo é 147, nós já conferimos, tá? Tá ok? Então, agora aqui, ó, isso aqui vai estar tombado, então aqui eu vou somar 120, tá certo? 27, 28 mais 120 dá quanto? Eu tô sem calculadora aqui, gente. Como? Massa. Menos 120, né? Aham, isso, aham. Para a gente determinar agora os ângulos, tá certo? Aqui, ó. Menos mais 147,9, né? O IB2 ou IC2? IB2 menos 147,9, né, Renan? É isso mesmo, tá certo. Peraí que eu me perdi aqui, estava fazendo conta paralela. Aqui está 120. Aqui. Menos 27 mais 120, né? Dá para a gente chegar no ângulo IB2, né? Não, menos 127 mais 120 é 93 graus. 93? Então é o IC2 aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? IC2, né? 93 graus aqui, ó. Opa. graus. Perfeito. Opa, aqui saiu alguma coisa aqui, tá aqui, eu vou colocar ele aqui, ó. Então, gente, vamos conferir, então. 27, menos 27 mais 120 vai ter que dar 93, tá? Menos 27, 240 vai ter que dar 147, correto? Correto. Perfeito. Então, tá tudo corrigido agora. Sequência 0, gente. A sequência 0, então, aqui eu tenho as 3 sequências, da fase A, B e C. Com licença, Marcelo. Pois não. Com licença, Renan. Sequência negativa, o IB2 é menos 27,9 mais 120, né? Tá ao contrário. É 0, 120 menos 120, tá ao contrário. Então, foi isso que eu tinha comentado naquela hora do IB, que é mais 120 aí. É mais 120, certo? É mais 120. Aí o IC que é menos 120. Então, aqui vai ser... ao contrário, hein? Aqui vai ser... Aqui então vai ser... Aqui vai ser, então, 93 graus, tá certo? Aqui, ó. É isso. E o outro vai ser menos 147. Isso, aham. E aqui é menos 147. Bateu, Renan. Só tem que editar aí no IC2. Perfeito? Gente, bate o olho aí, vê se está certo. Faz sentido. É que faz sentido até, Massa, que ele tá oposto da outra fase ali, ó. Aham, isso, tá oposto, tá certo. E talvez esse 267 aqui seja, dividindo aqui, talvez seja ângulos também opostos, tá? Não, o 93 está aqui, né? E o 270 o 267 está aqui embaixo. É isso tá aí. Certo, perfeito. E como não houve erro na sequência 0, então a sequência 0 ficou a mesma corrente para as 3 fases em módulo, tá certo? E o mesmo ângulo, correto? Isso aí. Ficou claro? Então, aqui eu vou ter, aqui está a sequência 0. Então, como é que vai ser a corrente total? A corrente total é a somatória das 3 correntes de sequência 0, tá certo? Então, vai dar 35, ângulo de 166, 83. Quer dizer, eu somo as correntes, tá certo? Eu somo as correntes, somo os módulos, ou multiplico por 3, a mesma coisa, e mantenho o ângulo, tá ok? Ficou alguma dúvida, gente? Apesar do erro aí que eu cometi, que não era para ter havido? Ô, Sérgio, e aí, Sérgio? O que você fala? Oi, tranquilo. Tranquilo, né? Então, gente, Tranquilo. esse exemplo, eu só coloquei esse exemplo aí, gente, é porque muitas vezes as pessoas sempre acham que o cálculo de componentes simétricas
somente é usado para o cálculo de curto-circuito. Não necessariamente, né, Renan? Principalmente para desequilíbrio de fase, né? É desequilíbrio, exatamente. Não necessariamente curto. Exatamente, tá? Então, Pode gente, ser fase aberta, é, oscilação de oscilação de frequência vai mexer só na impedância, mas pode ser desbalanço de carga, desbalanço de geração. a única coisa que nós não comentamos nesses conceitos de componentes simétricas, a impedância de sequência, tá? Que é importante também. Quando a gente representa o sistema, a gente vai representar, talvez o Renan vai poder navegar melhor isso. Não, mas a gente representou a massa na aula retrasada. Lembra os bloquinhos? Ah, sim, você tem razão, você tem razão. Porque, na verdade, Renan, depois, se assim o pessoal interessar nos cursos mais avançados, a gente pode até fazer a representação de máquinas nas mais variadas impedâncias de sequência, sabe? Uma máquina, por exemplo, desequilibrada numa situação de perturbação, com a impedância x', x duas linhas, tá certo? Com a sequência zero, tá ok? Isso é interessante também a gente verificar numa situação futura, tá? Tá legal? Boa. Gente, o que eu queria passar para vocês é isso aí, eu espero que eu tenha ajudado, né? Apesar desse erro aí, foi um erro mais aritmético, matemático, sabe? Você entendeu? Não é erro, não. Eu vou te falar, gente, eu sou um cara que erro pra caramba fazendo cálculo em calculadora, sabe? Eu erro pra caramba, sabe? Eu sou um cara que, eu admito que eu sou meio fraquinho nessa parte de fazer cálculo, sabe? Por quê? Porque eu sempre fico atrelado aos conceitos, né? Eu fico preocupado com os conceitos. O que eu não quero errar nos conceitos, tá? É o que importa. E a meta da gente sempre é essa, né? Porque se você erra na conta, vai dar um valor incoerente e o conceito mesmo vai corrigir um cálculo errado, né? Sabe? Isso. Positivo, é isso aí. Renan, o que eu tinha para apresentar para você era isso, esses dois exercícios aí que eu fiz mais para ajudá-los, né? Sabe? Espero que tenha ajudado vocês aí, pelo menos no entendimento do problema, tá? Top, massa. Muito bom, velho. Muito bom. Valeu, professor. Eu acho que assim, com o que o Marcel, que eu passei na semana retrasada, com o que o Marcel passou ontem e hoje, e com o material gravado, né, dá para a gente ter uma noção de como que, pelo menos os engenheiros, né, engenheiro, analista, que fazem os estudos, os cálculos, eles trabalham, né, as premissas básicas para calcular distúrbios no sistema, que é as componentes simétricas, que basicamente é pegar um sistema desequilibrado, decompor ele em 3 sistemas equilibrados e fazer as análises utilizando todos esses cálculos matemáticos que o Massa mostrou aí, e com todos esses conceitos, né? O sentido do giro, o operador A, 120, 240 graus. Não querendo justificar o erro matemático aí que nós cometemos, gente, hoje eu até apresentei um pouco contundido, né? Eu fui no meu oftalmologista agora à tarde e ele fez uma dilatação da minha vista, né? Eu tô vendo a tela, sabe? Você entendeu? Mas é um pouco embaçada, né? Embaçado, né? Sabe? Tá uma loucura para mim, sabe? E quando eu fiz esse material hoje, e eu, na hora, querendo fazer rápido para dar tempo para apresentar para vocês, eu cheguei do meu médico e já vim fazer esse material, falei assim, ó, eu vou tentar porque eu quero ter um compromisso de deixar o material pronto para eles. Mas está explicado. Tá? Não, então foi isso mesmo, porque o caba bota aqueles pingos nos olhos, o caba fica cego. Fica cego, na verdade? Não, e outra... O caba fica cego umas 4 horas para frente ainda. Viu? Você já fez, né, Sérgio? Vai ser piorar. Não é? No outro dia que tá zerado, mas... Boa. Ô, Renan, Bom, pessoal, estou passando a bola para você agora, Renan. E esse material, só uma explicação final, esse material que eu fiz aqui, eu vou passar para vocês, tá? Para colocar no grupo lá, tá bom? Top, massa. Galera, proteção agora, começar aqui meia horinha. Show! Valeu, professor. Quem aí estamos em 25 pessoas, rapidinho, falar nome, de onde que é, com que trabalha. Opa, já pode? E se conhece de proteção. Eu não conheço nada, meu nome é Gleice, eu trabalho na Taesa. Top. Eu também. Meu nome é Samarone, eu não conheço nada, eu sou da Neo Energia. Ah, isso aí eu conheço. Rodrigo, Reenergiza, conhecimento baixo. Boa. Jefferson da Energisa Iniciante.
Legal, legal. Pode aí, pessoal. Alisson, energia renováveis, neoenergia renováveis. Boa, Alisson. E qual que é o seu Conheço, nível de conhecimento? conheço um pouco. Eu já trabalhei em comissionamento na parte de distribuição, né? Legal. E há 3 anos eu estou na neoenergia, há 2 anos na neoenergia renováveis. Gente, e só posso fazer um comentário rápido, Renan? Ouvindo o pessoal? Gente, e os cursos que a gente está pensando, idealizando para o futuro, eu acho que o bate-papo vai ser extremamente contagiante, sabe? Por exemplo, nós não vamos ficar só na teoria, sabe? Fazer teoria de sistemas, esse negócio todo. Nós vamos, inclusive, contar histórias. Eu tenho 40 anos que eu trabalho no setor de energia. Aí tem história, hein? E eu tenho muita história para contar. Histórias do tipo assim, poxa, por que surgiu o elo de corrente contínua no Brasil? Sabe? Qual foi a história do elo de corrente contínua? Sabe? Você entendeu? Coisas do tipo assim são coisas importantes. A instalação, por exemplo, eu participei de alguns projetos, por exemplo, para resolver o problema de colapso de tensão aqui no sul-sudeste, e aí foi instalado um compensador síncrono em Ibiúna, vai servir como uma caixa d'água para evitar carência de reativo. Tudo isso eu gostaria de explicar, sabe? Você entendeu? E isso aí não é assunto acadêmico. Isso aí muitas vezes fica na experiência de empresa mesmo, né? Tem muita história de Uma blackout, aula, né, Renan? Marcel, No final, uma aula só para isso, né, Renan? Opa, eu tô pensando, em teoria teríamos mais 2 aulas, mas como a gente entendeu os assuntos, eu acho que eu vou precisar de mais 2. Então, e ainda fora se os colegas lá forem fazer as aulas de SAG, né, de supervisório, mas isso a gente vai conversando aqui, mas passa todo esse conteúdo. Beleza, pessoal. O pessoal quiser se apresentar mais aí, e a gente... Eu sou Sérgio, sou da Amazonas Energia. Vou fazer 20 anos ano que vem de proteção e cada dia eu vejo que eu não conheço muita coisa, entendeu? Legal, cara. Cada dia eu vejo que vai se renovando e a gente vai ficando mais surpreso de quanta coisa a gente já passou. Ô Sérgio, eu complemento isso que você está falando, você tem 20 anos, né? Eu estou com 40 e poucos anos que trabalho no setor de energia. Cada dia que passa, eu acho que eu conheço menos, sabe? Quanto mais eu estudo, mais me dedico, mais converso com as pessoas, porque a coisa é muito vasta. É que nem a pessoa dizer, eu conheço o universo, sabe? Não dá para conhecer, sabe? É muita coisa. A gente precisaria de umas 3, 4 vidas posteriores para conseguir conhecer tudo aquilo que a gente gostaria de conhecer, sabe? Isso é natural do ser humano, né? O universo sempre vai estar em expansão, né? Quando você anda 1 centímetro, o universo andou milhões de quilômetros, não é verdade? E você pensa assim, pô, eu adquiri um conhecimento de 1 centímetro, mas o universo andou milhões de quilômetros, então 1 centímetro entre milhões não representa nada, né? Certeza. Você deve ter muita história de blackout para contar, né? Eu tenho. Eu vivi, por exemplo, pelo menos uns 3 blackouts assim grandes, né? Desde a época que o sistema era só sul-sudeste, tá? Que a interligação era só sul-sudeste, como o Reinan apresentou na primeira aula, né? O sistema era bastante reduzido, isso nos anos 80, até quando o sistema já começou a ficar mais interligado, mais ramificado, né? Sabe? Eu acho que o maior blackout que eu enfrentei foi no finalzinho dos anos 90, né? Sabe? E que envolveu trocentos profissionais, e a gente até aprendeu a tirar sarro de uma brincadeira, né? Falava o seguinte, quando você não consegue descobrir a causa de um blackout, é muito simples. Você fala, atuação indevida da proteção. Opa, não mexe com meus brinquedos, rapaz. Mas você sabe que essa frase aí, tem gente que briga por isso até hoje, fala em atuação indevida da proteção, sabe? Por quê? Você não consegue achar uma causa, então você fala, a proteção agiu de maneira errada. E não é bem assim, a gente sabe que... Até o momento... Uhum. Isso é querer justificar, por exemplo, a perda de uma partida de futebol, né? Perda do campeonato, sabe? Você tem que culpar alguém, você culpa o técnico, né? Não é o técnico que é o culpado? Os botafoguenses estão aí para justificar aí. Ei, Renan, Oi. você tem que acrescentar mais umas 4 ou 5 aulas só para
Marcial começar a contar umas histórias dele, que ele deve ter muita história cabulosa. Pode botar na agenda aí, a mais gente 4 ou 5 aulas aí. Mas a gente vai, Samarone, a gente vai ter tempo ano que vem para contar todas essas histórias, sabe? Eu gostaria de contar essas histórias de maneira pausada, vivenciar com vocês isso que eu tive a oportunidade de conhecer no sistema, sabe? Você entendeu? E coisas assim incríveis, né? Sabe? Por exemplo, desde até a minha navegação acadêmica também, quando eu fui fazer mestrado, aquela coisa toda, né? Sabe? Vivi situações incríveis também, sabe? No setor de energia. E então eu acho que essa experiência toda eu gosto muito de passar para essas pessoas, sabe? Boa. Quem mais, pessoal? Quem mais quer falar um pouquinho aí de onde que vem, como que trabalha? Hoje vai ser outro dia que eu vou precisar sair mais cedo também, mas não se atenham somente a mim, se vocês quiserem ficar trocando ideia no grupo. Que a ideia é a gente saber o nível da produção, né? A ideia era começar hoje, mas não vai dar tempo. E já tem uma galera mais especialista, já tem uma galera que está começando. Alguém quer falar mais um pouco aí? Aqui tem outro Sérgio na sala, o Sérgio de Carvalho, da Neoenergia também. Trabalha mais no setor voltado de operação e manutenção, e é aquele conhecimento na proteção, aquele mais genérico, né? Aquele tipo de conhecimento que a gente usa ali no dia a dia, só para atuar em cima de preventivo, de corretivo, mas não voltado para aquele conhecimento na área de comissionamento. Então, como foi falado, a gente sempre está aberto e o conhecimento é infinito, né? E essa área de proteção, ainda mais, né? O conhecimento, ele é conhecimento específico, que não se encontra em todo lugar, e também pessoas como vocês, assim, aberto, né? De prontidão para querer passar um conteúdo desse, né? Tá sempre como a gente conversa, né? À noite, para poder, mesmo fora do horário de trabalho, tá disponível, né? Para estar com essa interação, né? Para estar ampliando sempre os conhecimentos. É isso aí. Boa, Serjão. A ideia, pessoal, não nesse curso, né? Como eu sempre falo, não é formar especialista, mas pelo menos a gente começar a direcionar, ter uma noção de como funciona o sistema de proteção para quem nunca viu ou só viu o relé na subestação, começar a entender as lógicas das coisas e aí depois a gente vai no bit do negócio, né? Ano que vem a gente vai no bit mesmo do relé, da proteção, da componente simétrica, essas coisas. Mas é aberto para todo mundo. O pessoal mandou bastante manual, bastante apostila da Virtus. Eu acho que até é crime, viu, pessoal? Acho que aquele material é de curso pago, viu? Não me responsabilizo. Mas, assim, é um material muito bom, aquele material da Virtus lá. É interessante de ver. Mas, assim, eu digo também que é complicado você pegar um material. O material da Virtus é muito bom. Eles são muito... Como é que eu posso dizer? A Virtus que você fala da empresa Virtus Consultoria? Eu trabalhei na Virtus, eu sei. A Massa trabalhou lá. Trabalhei, não trabalho mais. Os conceitos que eles passam, já tive curso com o pessoal lá, eles são muito bons, eles são muito práticos e dinâmicos, assim. Não é uma teoria muito pesada. Mas, se a gente entende zero, ou quase nada, fica muito difícil ainda para entender. Então, a ideia é a gente fazer essas aulas ainda que restam aqui, para ter uma noção das coisas, para quem acessar esse material que alguns colegas mandaram no grupo, por exemplo, as apostilas da Virtus, começar a ter uma noção, ver lá, proteção, por exemplo, proteção de linha, proteção de teleproteção POT. O que é a teleproteção POT? Esquema de POT de teleproteção. Esquema de sobrealcance. E por que é sobrealcance? Aí a ideia aqui é fomentar um pouco disso. Gente, e aí vocês podem procurar material de apostila, internet, e ano que vem a gente volta com os cursos específicos para cada coisa. Mas a ideia é isso, direcionar vocês. Renan, eu pedi aqui só um segundinho, gente. Em função como eu falei, eu fiz a dilatação da vista, eu não estou enxergando nada. Eu estou vendo o Renan aqui, eu estou enxergando o Renan até com cabelo já, sabe? Ele tem cabelo, velho. Então, eu gostaria de pedir, eu vou me ausentar para ver se estou com bastante dores nas vistas, né, sabe? Então, a gente volta depois, tá bom, gente? Eu peço essa aí, compreensão de vocês aí, tá bom? Tá top, Massa. Obrigado aí pelo exercício. E melhoras aí, professor. Obrigado, gente. Um abraço a todos, tá? Descansar a vista. Valeu, você.
Pessoal, qual que é a maior dificuldade aí? Um por vez, hein? Ela tá bem animada, ninguém dá espaço para ninguém falar. Qual que é a maior dificuldade aí para o pessoal que não tem tanta experiência no campo? Quando chega lá, se depara com relé, ou o coordenador, o chefe pede para fazer uma configuração. Me contem um pouco, só para eu entender melhor os calos de vocês, as dores de vocês. Você, Renan, falando um pouco, você vai ter, assim, da minha maneira de ver, você vai ter algumas situações. Por exemplo, em situações de atuação da proteção, né, de algum distúrbio que aconteça no sistema, você vai chegar ali no SAGE, em alarmes, você vai encontrar diversos alarmes ali de atuação. Então, por isso que vai ser interessante, se você começar a falar, tem de pote, né? vai ter as proteções foram atuadas, foi de linhas, foi de tráfego, foi diferencial, foi de distância. Então, você vai ter todas essas informações ali no site, onde você vai precisar ter um conhecimento, né? O menor que seja ali da proteção, para poder você reportar essas informações para o centro de operação, para a sua chefia, para a sua própria avaliação, né? Ou para quem estiver entrando em contato ali, você precisa fazer uma leitura e, às vezes, vai partir para aquela questão de pegar a oscilografia. Se você também tiver esse conhecimento que a gente conversou no início de interpretação da oscilografia, você já pode adiantar, apesar que mandava na época também, até por coincidência, mandava para você, mandava para o pessoal, né, da análise de falta, dessas coisas, mas ali você fica leigo diante a situação, você consegue ver que foi uma falta, foi na fase B, foi de A para B, foi falta para terra. Então, você consegue não estar ali às cegas. Então, esse conhecimento voltado para uma atuação ali de corretiva é o máximo de informação de proteção que a gente pode ter, de todas as funções de proteção, de como interpretar aquilo, se aquilo foi zona 1, se foi zona reversa, e o que é que pode ter afetado, se afetou nossa linha, se sendo reversa vai poder impactar com a linha de algum outro agente. Tem certeza que você não conhece, Sérgio? Você está manjando tudo. Amigo, o homem já está dando uma aula, Sérgio das motocicletas. Não é o cara está infiltrado, pô. Então, já está palestrando. Então, essa é uma atuação assim, voltada mais para atuação até dos outros colegas aí que a gente se conhece, é voltada mais para isso, quando a gente é acionado no sobreaviso, final de semana, né, ou à noite. Então, a gente precisa ter aquela noção ao se deparar ali com aquelas mensagens, aqueles alarmes ali no site. Outras é você saber lidar com o relé em si, né? Primeiro, conhecer os equipamentos que vai estar, pelo menos na sua instalação, se vai ser de uma linha GE, você conhecer o que é a proteção, o que é um relé que toma conta ali da proteção principal, da alternada, o que é a unidade de controle. Então, você se conhecer ali dentro da sua instalação, saber os relés que você está lidando, se foi proteção de linha, para onde é que você vai enxergar, se for preciso pegar os alarmes, pegar as faltas, pegar tudo ali, você saber como conectar ao relé, como conectar, por exemplo, um RDP também. Não sei se a gente vai falar um pouco também de RDP. Rapaz, é o novo professor, Renan? O NS, né? Novo professor, Renan? O cara tá manjando, pô. Então, a gente pegar todas essas informações para passar, né, para a chefia e para o pessoal do setor de proteção, a gente precisa estar bem alinhado com isso, bem condicionado. Então, isso é mais para essa parte. Para a parte de preventiva, assim, preventiva ou um problema programado, né, uma intervenção programada, eu acho que seria interessante também a gente for tratar, não sei, nessa palestra que a gente está tendo até o final do ano, ou para o ano que vem, mas seria interessante, assim, uma abordagem também genérica, no sentido, assim, você conhecer o relé, a parte de hardware, de software em si. Você conhecer... porque, assim, mais ou menos a filosofia, mesmo mudando de marca, vai ser a mesma, né? Vai ser o que é módulo de entrada, o que é um cartão de entrada, de saída, o que é um cartão analógico, alguma coisa assim, o que é um display, né? O IHM ali, como é que você faz? Meu amigo! É fácil. Então, manja, Não, deixa de conversa que tu sabe o que é isso também.
Então, assim, você precisa ter um apanhado desse, saber como fazer uma medição numa régua de borne ou um conector daquele do relé. Então, assim, tem muita coisa que vai nos ajudar muito se for por pelo menos na minha opinião, né, se for por essa linha, para voltada assim, para operação e manutenção, né? Agora, se for voltado para a pegada de comissionamento mesmo, né, o pessoal está bem mais avançado aí, né? Os meninos, quem for aí, já está bem além aí, né? Aí você vai trabalhar com lógica, vai programar. Aí já é uma outra pegada. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, para todo mundo. Muito bom, viu, Sérgio? Vamos trabalhar em cima disso. Sem olhar crachá, empresa que trabalha. Pessoal que já vem de outras empresas, já passou por várias empresas. E se vocês quiserem escrever também, não precisa nem falar. Mas como é que estão as empresas hoje de treinamento, assim? Porque, pela minha experiência, poucas empresas investem nesse tipo de treinamento. Às vezes acontece a ocorrência e é meio que apagar fogo, né? Apagar incêndio. Aí fica uma loucura, né? Um tiroteio do caramba. Correria, né? Correto, Reino. Essa parte aí, o que a gente, pelo menos também, vou colocar meu ponto de vista, o que às vezes eu percebo é que a ênfase, hoje em dia, devido ao corre-corre, não é uma realidade assim, se a gente fosse falar de uma empresa A, de uma empresa B. Eu vejo que é uma coisa assim meio que comum até para várias. No sentido de, o foco principal é a gente discutir sobre, está focado, está no entendimento, assim, sobre a qualidade da energia, sobre a qualidade do serviço prestado, sobre a qualidade do entendimento do meio ambiente, a preservação do meio ambiente, a preservação dos cuidados com a segurança no desenvolvimento das atividades, com você, com seus companheiros. Aspectos da vida, né? Nada disso está errado. Nenhuma informação dessa está errada. Tudo tem que ser, todos esses canais. Mas na hora que a linha sai, tchau meio ambiente, tchau reunião com isso, tem que botar a linha para dentro. Tem que voltar a linha, senão tá pagando PV. Exato. Então, todos esses canais têm que ser realmente vistos, né? A gente tem que tapar, ter conhecimento de como é que a empresa trabalha, qual o foco ali, né? Qual a meta dela, tudo isso aí está corretíssimo. Só que com isso, às vezes, vai nos enchendo a demanda, com relação à demanda que eu falo assim, tomando uma grande parte do nosso tempo, do nosso trabalho, e às vezes pode deixar ali a desejar, como se falasse assim, não, o pessoal tem a parte técnica, eles já aprenderam isso aí, eles têm essa bagagem já trazem com ele já sabe o que fazer numa situação de problema de proteção, do problema do que seja, do que for. Então, isso ele já traz com eles. Então, é o que eu vejo, né? E como se não tivesse... Não, você está certo. Eu passei por algumas empresas e é assim mesmo. Como se não tivesse que buscar reciclagem, porque a gente vai deixando à mercê. A gente não trata todo o conhecimento técnico, assim, em termos, às vezes, de teoria, de uma renovação, de conceitos novos que estão aparecendo, de produtos como relés, como maneiras, como, por exemplo, subestações digitais. Você vai ficando, se detendo ali na sua instalação e o mundo está passando. Às vezes, você não é obrigado, é claro, você dizer, eu conheço, por exemplo, uma subestação digital, uma coisa de última geração, tal, mas você conhece, foi passado, foi conversado, você teve um workshop, você teve alguma coisa que foi relatada para você de como é que é aquilo ali, para que você esteja pelo menos com conteúdo atualizado. E fora o seu conhecimento que você detém da sua instalação ou do sua empresa, pelo menos aqueles conhecimentos... Você está ambientado, ambientado, sendo reciclado, às vezes tem coisas que você ainda realmente não atingiu aquele nível de conhecimento voltado para uma coisa específica, como um SAG, como um relé, que precisaria você subir a régua. Então, é por aí que eu vejo. Né? Não, esse é o caminho. É isso mesmo, Xará. As minhas palavras é do Sérgio. Xará, você falou bem, né? Porque, assim, eu acho assim, para quem ainda não tem muita experiência, às vezes as empresas, quando vão treinar, por exemplo, fabricante específico, eles vão treinar treinamento comercial, entendeu?
eles não vão a fundo no protocolo de comunicação, na filosofia do relé em si, nas lógicas, entendeu? Quando você tem um pouco mais de experiência, você solicita, olha, a gente precisa que você dê um treinamento, como configura o GUSE, como configura o MMS, como configura as lógicas, por que essa parte está indo para cá, entendeu? Acho que precisa de nós, assim, ter mais experiência, como você falou, subindo a régua, para exigir das empresas que não seja só um treinamento comercial. Vai chegar uma hora que, por exemplo, você falou em subestação digital, estavam querendo colocar aqui em Manaus uma subestação SKID. Eu não sei se é bem esse nome, que subestação totalmente digital, né? É como se fosse uma subestação móvel sem carreta. Mas, como a empresa está com alguns problemas, né? Distribuidora tem muitos problemas financeiros, então ela abriu mão disso. Mas uma subestação SKID ia ser muito bom para a gente, para o nosso conhecimento, entendeu? Porque poderia envolver sample velo e várias coisas disso, entendeu? Então, inclusive, algumas desculpa, Sérgio, até mala de teste já trabalha assim. Sim, nós temos uma Omicron e uma Comprove que trabalham com sample velo, entendeu? Então, assim, brevemente, não vai mais ter cabo 4x4, 4x6 de um PC indo para o painel. Vai ser tudo fibra ótica. A gente está preparado para isso? Assim, eu acho que cada um fale por si, né? Eu falando por mim particularmente, eu quero me preparar para isso. Eu quero me reciclar para poder estar preparado para essas... Quando chegar, né? Para essas tecnologias, entendeu? Boa, já está chegando. A verdade, a gente tem que ser consciente de uma coisa. A gente não pode esperar só para a empresa chegar e pagar curso, qualificar a gente, não. A gente tem que correr atrás mesmo. Tem que ir atrás, buscar, investir um pouco na gente, porque tá chegando as novas tecnologias aí, e se a gente não correr atrás hoje, mais na frente a gente vai ficar ultrapassado. A verdade é essa. Tem que coçar o bolso, tem que ir atrás, se qualificar, fazer curso, fazer faculdade e fazendo. Porque se a gente muitas vezes ficar, se a empresa quiser que pague, tô nem aí. Não, daqui a pouco chega um cara que fez isso aí, fez um cursozinho um pouquinho avançado e o cara é substituído, porque as empresas hoje, faz tempo que existe isso aí. Não tem coração, tem CNPJ. Se o cara não estiver rendendo aquilo, o cara vai ser substituído. O cara é bom, não sei o quê. Mas se o cara não estiver rendendo ali, o cara vai ser substituído, a verdade é essa. Exato. E lembrando, né, pessoal, conhecimento é poder, né? Então, uma vez que você ficar bom em determinada coisa, você começa a ter poder em algumas decisões. Você não fica dependendo de uma empresa só, por exemplo. Se você não estiver insatisfeito no lugar que você está trabalhando, por exemplo, e você detém conhecimento, né? Você escolhe poder de escolha, né? Isso. É isso aí, até porque hoje também o mercado aí de transmissão aí de energia está muito aquecido, né? O setor está muito aquecido por conta desses leilões, está tendo muita empresa nova chegando também. Mas assim, ao mesmo tempo que o setor está muito aquecido, a gente tem que pensar assim, novos profissionais estão se formando, estão chegando no mercado, profissionais que já estão habituados com tecnologia e tal, galera mais ninja, e uma hora o setor nosso vai saturar. Apesar de ser gigantesco, né, o Brasil é um país continental, é muito grande, então a malha vai crescer muito ainda nos próximos 10 anos, mas tudo tem um teto, vai chegar uma hora que vai ter um limite que não vai crescer mais. E assim, os profissionais vão continuar se formando ainda, né? Então vai muito em linha do que o Samarone falou, se a gente não se atualiza, não corre atrás de conhecimento, vai chegando um jeito que vai passando um rodo em nós. Exatamente, viu, Renan? Certinho. Mas E hoje também, se o cara também não se qualificar, né? Não fizer também um curso superior, né? Um bacharelado em engenharia, né? Automação, principalmente, automação e controle aí,
Então, assim, está sendo muito automatizado, né? A questão também das Programação fábricas, é um né? negócio que eu também super indico o pessoal Também, voltar. Desenvolvimento de muito software, bom mesmo. programação. Então, assim, tá sendo bem evoluído, né? Exato. Cara, se eu te falar, a gente sabe, né? Vocês trabalham no campo. Eu digo assim que para determinadas áreas você precisa ou não ter engenharia no caso. Tem muito técnico de campo de 20 anos, por exemplo, de casa que dá um que banho no engenheiro aí. Não é engenheiro, mas é como Sim, se viu, fosse. Renan? Sim, viu, Renan? Mas aí, o que as empresas preferem? Preferem contratar um engenheiro, Tá né? desse jeito mesmo? Eu tô por fora. Oxi, ele não tá o quê, moço? Prefere contratar um engenheiro aí com salário de técnico, né? E botar ele para trabalhar como técnico com conhecimento aí de engenheiro, entendeu? Hoje aí, no mercado, principalmente aí, você dá um chute aí no cachorro aí e fala assim, sai pra lá que eu sou engenheiro. Em, É verdade. em brincadeiras, né? Em brincadeiras à parte aí, beleza? Mas sim, Não, a gente se a entendeu, gente não manter o foco aí, o conhecimento aí, cara, em dias, eu acredito aí que vamos ficar para trás, viu? Essa turma aí, principalmente essa turma aí que, igual a minha, né, que formou aí 2012, 2013 aí, né, que fez o primeiro curso técnico, né? Então, assim, se não evoluir, infelizmente, fica para trás, viu? Fica para trás, fica para trás. Por isso que estamos aqui, né? Por isso que estamos aqui nesse horário, né? Estamos correndo Positivo, É isso aí, mesmo, é isso Fernando. aí. É A isso ideia é mesmo. sempre essa, pessoal. Ó, então, alguém quer falar alguma coisa? Hoje, cara, essas 2 semanas, eu tô tão fudido de trampo, já passou das 10, não, é 9 horas, mas eu tô tão fudido de trampo, velho, que eu tô, tipo, indo dormir, eu tô fazendo um desabafo pra vocês aqui. Eu Tu tô indo tá meio dormir. zumbi mesmo, viu? Eu tô com olheira, cara inchada. Tô indo dormir ontem mesmo, fui dormir, hoje, na verdade, 1 hora da manhã, acordei às 6 e pouco. E aí eu tô meio fudidaço, por isso que eu preciso até sair mais cedo esses dias. Tá fazendo estudo, Renan? Estudinho, né, pô? Estudo de seletividade. E aí. Eu acho que quem não viu, eu apresento um estudo de seletividade para vocês, para quem não conhece. Pô, interessante, cara. Assim, qual o Era programa que bom. você usa? É TAP? Qual o programa? Anafaz, já usei o Cape. Tem outros softwares aí também que o pessoal usa, mas é o brasileiro, o regulamentado aí no Brasil é o Anafaz, que é do CEPEL. Mas eu mostro para vocês, quem está acompanhando desde as primeiras aulas, viu que a gente abriu aqui o software, fez simulação de curto, rodamos um curto-circuito lá em Miracema, lá na antiga subestação Samarone, fizemos umas brincadeiras aí. Mas, como hoje eu estou com um pouquinho dessa limitação essa semana, o que é a ideia? Alguém quer falar mais alguma coisa de calo, do que espera, do que gostaria de ouvir? Porque a ideia é, agora que vocês deram esse feedback, eu já sei de onde que eu vou começar, falando de relé, falando de proteção. Nem que eu tenha que estender até 20 de dezembro, a gente estende isso aqui. Não tem problema. Por mim, não tem problema. A ideia Isso é a mesmo, gente... Renan. Oi? É porque isso aí que o pessoal falou aí é o nosso dia a dia, pô. Sim. É isso que Sejão falou, que o Sérgio Lima falou, Samarone também aí. É o dia a dia, é aquilo que você falou lá atrás, no comecinho, ó. A gente é padrão Senai. Padrão Entendeu? Senai. Para a gente aprender aqui, praticar e correr para o dia a dia, ver na prática, tirar uma dúvida. E a vivência do cara lá na SE é essa. O conteúdo aqui é o conteúdo que tem lá nos painéis, lá na sala, lá no SAGE, lá na manutenção, na prevenção. É o dia do cara. A ideia é essa. A ideia é essa, a gente fazer um batidão. Ano que vem a gente volta com mais estrutura, mas esse ano aqui, que a ideia não é porque é gratuito que tem que ser um negócio jogado. Tanto é que vocês perceberam que a gente passa teoria. Está mais organizado do que um bocado de instituição aí. Valeu, velho. A ideia é essa, a ideia é passar um negócio legal para vocês de qualidade. E a gente sempre pede ajuda dos colegas também, porque apesar de eu estar liderando aqui, não é exclusivo, né? Eu não detenho todo o conhecimento, tem gente que tem mais conhecimento que eu.
É trazer experiência, corrigir uma coisa que foi errada ali. O Sérgio aí, o Sérgio Lima hoje já deu uma palhinha, tal, Sim. já entrou no circuito, já deu aquela floreada. E assim um vai floreando, o outro também, você, vai o Maciel, e aí a gente que não sabe de nada vai ali atrás de vocês só moendo. Sabe muito, sabe outras coisas. E é isso, a gente vai. E a ideia é realmente criar um fórum, porque, cara, eu pelo menos desconheço um lugar assim que você encontra com pessoas despretensiosamente, na grande maioria das vezes, para trocar ideia, Difícil. falar de proteção. É E difícil. especificamente esses conteúdos, que é muito difícil. Tem muita coisa na internet, se você for ver de componente simétrica, mas às vezes não é. Mas o caba não sabe. É. Nem a base. Aí o caba pega um Virtus desse aí, um PDF desse, o caba vai abrir e pote. Aí o cara pensa que é o nome do cachorro. Aí pronto. O nome do é o apelido do cachorro. Pior Não, quando for put, né? Pior quando for put. Pronto, aí vai o cara achar pensa tá que é xingando. aquela mulher lá. Pronto, aí lascou. Não, então show de bola, pessoal. Vou fazer um materialzinho assim, do primórdio, mas não tão básico, mas que a gente vai conseguir entender, desde coordenar a seletividade de transformador com alimentador. Aí a gente vai passando meio que por cima, porque a ideia é mostrar o negócio. Faz os cálculos lá de curva, né? Para quem não conhece as curvas normal, para quem já ouviu falar, né? Curva normal inversa, muito inversa, 67N. Algum colega falou ontem do 67N, onde foi o Sérgio? Do 67N, como que polariza, essas coisas aí. Talvez eu não vou entrar no cálculo propriamente dito, mas eu vou falar assim, o relé ele tem uma tensão de polarização pré-falta, que ele guarda na memória de massa e tal, e passa, e planta a ideia. O 67N... Aí a gente faz o 67N trifásico, eu sempre gosto de brincar, né? Como é que é o 67N trifásico? O 67N é geralmente uma falta de mais alta impedância, Renan? Essa é que mais alta impedância, né? Isso, na hierarquia de uma proteção de linha, primeiro a gente vai ter a proteção diferencial, ela é prioritária, é mais segura, que trabalha com as leis de Kirchhoff, a gente fala também. Depois vem a proteção 21, a proteção de distância, só que a proteção de distância tem alguns calos, por exemplo, para defeitos de alta impedância. Porque quando eu tenho um defeito de alta impedância, eu estou colocando uma impedância propriamente dito no meu fasor. Aí ele fica muito distante da zona. Eu vou mostrar as zonas para vocês também. Não são zonas de putaria, né? São as zonas do relé. Olha aí. O cara tá engraçado, né? 9 horas da noite. E aí entra em função, né, entre a operação 67N para cobrir o 21. Ou seja, eu tenho o 87L aqui em cima, o 21 no meio e o 67N, que é o retaguarda do retaguarda. E tudo isso a gente explica, a gente fala, passa esses conceitos. Beleza, os meninos? Beleza, pessoal. Uma boa noite aí também. Hoje a aula foi bacana, eu queria ter falado mais, mas acabou não dando muito. É isso aí, pô. Mas assim, semana que vem a gente já chega torando em proteção. Pronto, já sabe por onde começar e os pontos já. Exato, e eu gosto assim, bem dinâmico, do pessoal comentando, falando. Eu não gosto de falar sozinho, sabe? Eu gosto do pessoal interagindo, dando exemplo, corrigindo. E a ideia é se ajudar. Aí eu vou preparar o material esse final de semana, que eu vou ter um tempinho mais. Faço aquelas animações do Homer Simpson lá que vocês adoram. Homer Simpson triste e feliz. E aí a gente volta falando pesado de proteção. Pesado não, é um jeito fácil de entender. Tem um vídeo muito bacana de teleproteção, antigo no YouTube. Eu estou tentando achar para vocês, para quem não conhece o conceito, tentar entender um pouco. Eu gosto muito dessas ilustrações. Manda eu vou aí. tentar achar, cara. Eu vi esse vídeo em 2016. E em 2016 já era velho. A gente está em 2023 e eu não tô achando. Mas vou achar e mando para vocês. É de qual relé? É da Cell, é? Não é, cara. Algum engenheiro aí da Grinder fez uma animação simulando legal. Um TDD, simulando um TX-RX, os relés conversando. É bem da hora. Tô numa saga aí pra achar. Aí, achando, eu mando para vocês. Galera, espero que todos vocês participem na semana que vem, quem puder aí do ao vivo, porque a ideia é essa, ser dinâmico, a gente conversar, trocar uma figurinha, falar de relé, falar de conceito, falar por que eu não consigo fazer um 67N trifásico. Se alguém quiser pegar o estagiário aí, ao invés de falar para ele pegar martelinho de desentortar vidro,
Fala pro estagiário calcular um 67 entre fase. Olha, vai ficar felizaço. O Sérgio deve manjar. E é isso, Ei, galera. Renan, fica para terça-feira, é? Terça-feira, a princípio, terça e quarta, eu acho que semana que vem não vou mudar as aulas. 19h30 e a gente consegue estender até um pouco mais, até as 10, 11 horas, né, que seja, depende de como tiver acalorado o time aqui. Beleza? Beleza. Vai ganhar esse dinheiro lá fácil, vai lá. Hã? Tu vai lá ganhar esse dinheiro fácil lá agora. Rapaz, eu tô com tanta olheira, velho. Sem cabelo, ó. Eu tô ficando careca, com cabelo branco, com olheira e sem namorada, bicho. Tá foda. O dinheiro da conta dá para fazer o implante capilar, homem. Relaxa. Tá muito caro. Sem namorada, né? Hã? Ficando sem namorada, né? Então, rapaz, tem que... Rapaz, eu tô com 28, imagina eu chegar nos 30, tem que me cuidar, senão não lascou. Porra, então, eu tô com 45, pô. Você fala, a lata do menino tá acabada, né? Queira não, que leva é o dinheiro do cabo. É muito dinheiro aí. É muito dinheiro. Galera, vou ir nessa então, fazer as correrias aqui. E a gente vai trocando figurinha no grupo, fazendo as interações. Eu acho que a ideia é essa. A gente reduziu bastante o número de pessoas, mas eu acho que assim, não é questão de quantidade, né? E sim a qualidade, as interações, o que a gente traz para a pauta aqui, as experiências. O Samarone sempre comenta, né? Que não é um pessoal que tumultua, não é um pessoal que fica zoando. É uma galerinha ponta firme, né? Que realmente sabe o que quer. E a ideia é essa. A ideia é a gente trocar conhecimento aqui. Beleza? Vamos fazer diferença no CEP, né? O dilema é fazendo a diferença. O lema. Brasileiro. Aí. Show. Valeu. Boa noite a todos aí. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Valeu, Sérgio Motoqueiro. Bom descanso. Tchau. Até semana que vem. Valeu, Sérgio. Ferramenta molada. Curta essa série aí por a gente aí, Sérgio. Deixa eu parar a gravação aqui também. Alô. Alô, galera. Aí.